Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, amém? Vamos começar essa quinta-feira pensando um pouquinho na palavra do Senhor. A gente tem pensado um pouco sobre a sabedoria espiritual e hoje eu quero focalizar um aspecto da sabedoria que é o conhecimento do enigma de Deus, ou seja, o conhecimento do mistério de Deus chamado Jesus Cristo. Paulo fala que entender a salvação, entender a redenção através de Jesus é ter muita sabedoria da parte de Deus. Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 1. Ele diz através do versículo 21, ele diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: no tempo dele haviam os filósofos gregos que eram os caras que mais buscavam o entendimento da realidade, da verdade, através da pesquisa natural da razão. Os filósofos tinham essa finalidade apenas, de conhecer as coisas através do uso da razão. E Paulo diz que esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria, podia ter alguma vantagem do ponto de vista natural, mas do ponto de vista espiritual era zero, era nulo. Ele diz assim como esses caras queriam conhecer a Deus pela sua própria sabedoria e não conseguiram, Deus então resolveu trazer um outro plano, que é o plano da revelação, que é diferente do plano da razão, né? A revelação é algo que Deus descortina a nós e nos apresenta. Não é algo que nós, pela nossa própria pesquisa, conseguimos ter. Paulo está dizendo assim como os filósofos não conseguiram conhecer a Deus por meio da sua própria sabedoria, aprove a Deus, ou seja, coube a Deus revelar-nos através de uma coisa chamada cruz. A cruz de Jesus Cristo é loucura para aqueles que buscam entender Deus pela razão, pelo entendimento. É uma tremenda loucura você imaginar que Deus se fez um homem que foi pendurado numa cruz para nos salvar. Isso parece absurdo, parece uma coisa maluca. Pois é essa loucura da pregação que nos salva. O que Paulo está dizendo é o seguinte aqui: quem quiser ser sábio, faça-se de louco. É o que está escrito aqui. Porque a loucura de Deus, versículo 25, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Então, ele está dizendo o seguinte: Jesus Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria daqueles que creem, porque é o entendimento do enigma de como o Deus Criador se une a nós através do sacrifício substitutivo de Jesus, como morte substitutiva para nós na cruz do Calvário. Amém? Ele diz assim que Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria para nós, versículo 30, né? E ele continua dizendo aqui no capítulo 2, né? Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Falando de sabedoria, esse tipo de sabedoria tem que ser uma sabedoria espiritual, ou seja, uma sabedoria concedida por revelação do Espírito Santo, para você entender Jesus, saber quem Ele é, crer nele, o que Ele fez por nós. Tudo isso é uma revelação gloriosa que Deus tem que dar, porque do contrário, uma pessoa não consegue acreditar em nada disso.
Então, você quer saber se você é sábio espiritualmente? É quando você começa a crer em Jesus, a entender quem é Jesus. Isso é sabedoria poderosa, sabedoria do Espírito Santo. Quem não entende as coisas do Espírito de Deus é porque ainda está tentando usar a mera razão, a cabecinha humana, para ver se consegue chegar até Deus. Mas os simples, aqueles humildes que recebem a revelação de Deus, esses são mais sábios do que todos os homens, porque recebem diretamente de Deus uma iluminação para entender o mistério de Deus, que é chamado Jesus Cristo. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que têm essa sabedoria, esse nível de sabedoria, esse nível de entendimento para conhecerem Jesus Cristo. Amém? Se você tem essa sabedoria, você é bem-aventurado, porque são poucos os que têm essa revelação de Deus. Nós vivemos num mundo em que pouca gente tem essa revelação de quem é Jesus, do que Ele fez por nós, da importância da cruz, né? Todo mundo acha que cruz é apenas um elemento simbólico, místico. Não entende a profundidade da realidade daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. A obra que Ele realizou ali foi tremenda, em nosso favor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que só quem recebe a revelação do Senhor pode entender quem é Jesus. Isso é sabedoria da mais alta qualidade, do mais alto grau. Os homens não conheceram o Senhor através da pesquisa filosófica. E nós aqui estamos, ó Pai, humildemente recebendo do Senhor uma informação divina de que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador eterno, aquele Cordeiro que morreu por nós antes da fundação do mundo, para que fôssemos remidos do nosso pecado e fôssemos ligados ao Senhor eternamente. Muito obrigado por essa revelação, que não vem da mente humana, mas vem do Senhor. Nós te agradecemos por Jesus, que é a nossa sabedoria. Glória ao teu nome por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Muito obrigado por aqueles que oraram por mim. Ontem eu estive bem enfermo. Obrigado pelas orações. Deus tem me fortalecido. E a gente se vê aqui amanhã para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Amém.